Sabe, às vezes um único versículo guarda uma sabedoria imensa. Hoje a gente vai mergulhar fundo em Provérbios 1:30. É uma passagem bem curtinha, mas, nossa, o impacto dela sobre escolhas e consequências é gigante. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Essas palavras são bem diretas, né? Fortes. Elas já colocam na mesa uma escolha, uma recusa dupla, que vai ser o ponto de partida para nossa conversa. A primeira parte aqui fala claramente de uma recusa. Então, vamos focar nisso. A rejeição da sabedoria. O que será que significa na prática virar as costas para um conselho sábio? O versículo começa com não quiseram. Isso já levanta uma primeira pergunta, que é fundamental. O que exatamente foi rejeitado aqui? Percebe que não é um esquecimento, um descuido, foi uma decisão consciente de não querer. E não para por aí. A coisa fica ainda mais intensa quando o versículo usa a palavra desprezaram. Isso é muito mais do que só não querer, né? Desprezar significa achar que algo não tem valor nenhum, tratar com desdém. Então a pergunta é: o que foi visto como tão insignificante a ponto de ser desprezado? E aqui a gente vê as duas faces dessa rejeição. De um lado, o conselho, ou seja, aquela orientação para guiar o caminho. Do outro, a repreensão, que é a correção que a gente precisa para ajustar a rota. Fica clara a escalada. Primeiro a pessoa recusa ajuda e depois passa a desprezar completamente qualquer tipo de correção. Bom, uma escolha dessas, uma recusa tão forte, nunca vem sem um resultado, né? E é isso que nos leva para a segunda parte da nossa análise, as consequências da escolha. Pelo que a fonte indica, o caminho do erro parece ter dois passos. Tudo começa quando se ignora os alertas. E não é um ato passivo de distração, é uma decisão mesmo, de não dar ouvidos. E essa decisão leva quase que naturalmente ao segundo passo, a escolha consciente de seguir por um caminho errado. A consequência fica ainda mais séria com essa afirmação. Desprezar a correção é desprezar a proteção de Deus. A conexão aqui é direta e, olha, muito poderosa. Rejeitar uma correção não é só uma questão de orgulho ou teimosia. No fundo, é abrir mão da proteção que essa correção divina traz junto com ela. Ok, a gente viu o problema, viu as consequências, mas e a solução? A fonte também aponta para uma alternativa a esse caminho de rejeição. É o outro lado da moeda, o conselho divino. A alternativa é uma mudança total de perspectiva. Em vez de rejeitar, o chamado é para desejar o conselho, querer ouvir. E em vez de desprezar a correção, o convite é para aceitar com gratidão. É exatamente o contrário da atitude que a gente viu lá no começo. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Qual conselho vai guiar o caminho daqui para frente? A escolha é entre a sabedoria que é oferecida e um caminho que se trilha por conta própria, essa escolha continua sendo o coração dessa passagem. Uma frase só que nos desafia a pensar sobre de onde vem a nossa orientação.